Frases como: quando chego ao trabalho, tiro a máscara. Quando estou fora, uso máscaras para não arranjar problemas com a polícia. Não conseguimos respirar com as máscaras, entre outras, contribuem para a baixa adesão ao uso das máscaras de proteção, segundo o estudo de pesquisadores em saúde pública no país. O estudo foi observado em 8.761 pessoas em 222 bairros de algumas cidades do país, onde 2.000 pessoas tinham máscaras mal colocadas, cerca de 5.000 sem máscaras e cerca de 2.000 bem colocadas. Houve uma baixa proporção do uso de máscaras, baixa proporção de limitação de saídas de casa e baixa proporção da permanência das crianças em casa. O uso da máscara está ligado à obrigatoriedade e não à percepção de risco. Ainda sobre o estado atual das medidas de confinamento dos agregados familiares, a pesquisa mostra que em 294 adultos, 80% a 100% saem de casa para trabalhar e 40% das crianças saem de casa frequentemente. As entrevistas semi-estruturadas também revelaram que 40% dos agregados afirmam que as suas crianças saem de casa regularmente durante o estado de emergência. Para que as crianças saem? Saem para brincar, maioritariamente para a casa dos vizinhos, para a rua, para o jardim e até para a praia. Mas algumas crianças, uma porcentagem importante, 25%, sai para fazer compras pontuais e recados da família, para acompanhar os pais porque não tem ninguém com quem ficar em casa, para a casa de familiares e para ir buscar fichas à escola. Menos do que 5% o fazem. Em relação à mobilidade urbana, o documento mostrou que 80% das pessoas da zona urbana trabalham num bairro diferente da residência e 70% das pessoas da zona rural estudam num bairro diferente de residência. Por outro lado, em relação ao relaxamento das medidas, 50% dos pais deixariam os filhos retornarem à escola mediante o reforço das medidas de prevenção. Em termos da atitude dos pais encarregados de educação, mediante um possível relaxamento das medidas de contenção com impacto nas escolas. Nós constatamos que 50%, portanto, 30% dos pais deixariam os filhos irem à escola sem restrições. Apenas 15% não deixariam os filhos irem à escola e considerariam o ano anulado. Mas temos aqui uma porcentagem importante, que é de 50%, que diz que deixaria os filhos ir à escola mediante certas condições. Alguns pesquisadores consideram que a implementação destas medidas ainda é um desafio. Eu lembro-me, me preocupa que muitas vezes a gente quer impor as soluções com medidas repressivas descontextualizadas, como seja dar a chambuquear pessoas, que para mim é contra os direitos humanos, não é? É uma coisa completamente inadmissível que se hoje se chambuqueia pessoas, não é? E prisão de pessoas. Temos que encontrar medidas que estejam adequadas. Nós sabendo que as pessoas têm que sair de casa, as pessoas não podem sobreviver, a não ser que a gente consiga arranjar uma solução económica, que não me parece que é o caso. E olhando para aquilo que são os principais constrangimentos que nós constatamos, sobretudo em função de algumas medidas e olhando para as diferentes áreas, fomos notando, por exemplo, a questão de distanciamento e aglomerado. Existiu uma grande dificuldade pela parte do setor dos transportes e também pela parte do comércio para o cumprimento dessas medidas. Setor dos transportes, podemos dar exemplo, por exemplo, relativamente ao isolamento, as paragens estavam todas abarrotadas, a maior parte das paragens estavam abarrotadas de gente à procura do transporte, e nós pensamos aqui que a questão de ter-se imposto a medida de lotação, tomando em consideração também o nível de procura, fez com que isto piorasse o ponto de vista de pessoas que procuravam aglomeração, quer dizer, no nível de aglomerações. E por outro lado também a própria lotação, pelo tipo de transporte que nós temos, nós fomos reparando que há determinado tipo de carros que não oferecem condições especiais ou condições razoáveis para que tivéssemos distanciamento. Estamos a falar aqui dos vulgos mais loves. O estudo termina com a indicação de que mais de 80% lava e desinfeta as mãos frequentemente. Trata-se de uma das pesquisas apresentadas no primeiro dia da Conferência Científica sobre a Covid-19, organizada pelo Instituto Nacional de Saúde.